graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero, nesse momento, saudar os irmãos com alegria no coração, em podermos estar mais uma vez cultuando a Deus, cultuando ao Senhor. E com certeza eu creio que, contando todos nós com a presença do Senhor Jesus em nossos lares, com a presença do Senhor Jesus em nossas vidas nesse momento. Eu estou hoje, nesse momento, com a alegria em saber que passamos por um final de semana, embora que nessa quarentena, para a maioria das pessoas, é como se fosse um dia atrás do outro, e nós aqui estamos para celebrar, para se alegrar por todas essas coisas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele é e por tudo que Ele haverá de fazer. Com certeza, esse período de quarentena é um período em que logo nós estaremos superando. Creio que em breve nós vamos poder estar, embora com algumas medidas preventivas, eu creio que nós vamos poder estar cultuando ao Senhor presencialmente, fisicamente, com o corpo da igreja, com os irmãos. Acredito que logo nós vamos todos estar cultuando a Deus, falando com o Senhor, na presença de uns para com os outros, e assim também podermos falar com os nossos irmãos presencialmente. Meus irmãos, hoje nós temos aqui uma reflexão da palavra do Senhor, que eu creio que é importante sim para todos nós, pelo fato de que aqui estaremos meditando, refletindo sobre a autoconfiança e o quanto ela se torna prejudicial à dependência de Deus na vida do cristão. Porque muitas vezes o cristão, ele se torna uma pessoa com uma grande autoconfiança e tende a se distanciar, tende a se afastar de uma dependência do Senhor. Aqui nós estamos na presença de Deus, eu creio, cada um de nós, para refletirmos naquilo que Ele tem a nos proporcionar, para que a cada culto, a cada palavra, a cada adoração, em cada momento, quando oramos, quando ouvimos a palavra, quando refletimos, meditamos, em todas essas coisas, o Senhor vai sempre acrescentando algo à nossa fé, à nossa caminhada, à nossa consciência cristã, e nós vamos tendo cada vez mais o que colocar em nossos corações e guardar nos nossos corações para verdadeiramente não pecarmos contra Deus, mas para termos uma vida pautada naquilo que é louvável, naquilo que é agradável ao Senhor. E eu quero para fazermos uma oração inicial, onde nós vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus para estar em nós e entre nós, interagindo uns com os outros por meio do Espírito de Deus. Oremos. Meu Deus, meu Pai, aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti, hoje, nesse dia 26 de abril de 2020, para cultuarmos a Ti, Deus, para falarmos contigo, para meditarmos na Tua palavra e assim orarmos ao Senhor e de uma forma geral estarmos sim na Tua presença, adorando e exaltando o Teu nome. Senhor, no nome de Jesus, vem derramar da Tua unção e da Tua graça sobre nós. Vem, Deus, nos conduzir nesse início de noite. Vem nos conduzir conforme Te apraz. E vem com Teu Espírito Santo fluir em nós e entre nós,
para a glória do Senhor. Ah, Deus, que venhamos ao término desse culto, venhamos estar assim, cada vez mais edificados e conscientes de coisas relevantes que são necessárias nas nossas vidas para melhor vivermos contigo. Portanto, no poder e na autoridade do nome de Jesus, venha, ó Pai, falar conosco, vem nos conduzir, vem nos orientar, vem direcionar as nossas vidas, vem se fazer presente e fluir nesse momento sobre cada lar, sobre cada vida, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Faz assim e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nesse momento eu quero convidá-los para fazermos uma leitura no texto de Josué, capítulo 23. Nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 8 ao versículo de número 11. Os irmãos podem abrir aí as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 23, versículos de número 8 ao versículo de número 11 será a nossa leitura. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor, vosso Deus. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, mais uma vez falamos contigo agora, Senhor, para invocar o Teu Espírito Santo para vir falar aos nossos corações. Vem, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo e usa-nos como instrumento em Tuas mãos. Ah, Senhor, que Tu venhas falar e que as Tuas palavras venham aos nossos lábios direcionadas por Ti, ó Deus, porque bem sabemos que podemos proferir milhares de palavras, mas a unção do Teu Espírito é o que faz a diferença e é o que fala mais profundo no íntimo do coração de cada um de nós. Sabemos também, ó Pai, que por uma mesma palavra Tu fala a muitos, e hoje cada irmão, cada servo Teu, cada pessoa que esteja agora ouvindo esta palavra, contemplando, assistindo de casa esse vídeo, essa palavra, portanto, Deus fala no íntimo, no coração de cada um, conforme Tu podes fazer e só Tu fazes, ó Pai. Portanto, no nome de Jesus, desde já nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estava meditando sobre algumas situações na história, por exemplo, da humanidade, em que acontecem, ocorrem posturas humanas de uma autoconfiança e que, de uma certa forma, chega um tempo que acontece algo, e esse algo é exatamente uma resposta para aquilo que foi uma tamanha autoconfiança, que foi o caso, por exemplo, lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas. Qual era o contexto dos Estados Unidos na época em que houve aquele ataque às Torres Gêmeas, ao Pentágono e a tentativa de ataque à Casa Branca?
por parte dos terroristas. Ora, o contexto foi o seguinte: naquela época, naquela ocasião, estavam os americanos vivendo um momento assim de uma autoconfiança, onde eles achavam que por ter o maior poderio militar bélico e assim também por estarem com todos os sistemas de segurança dentro da sua própria nação, porque os Estados Unidos é um país que sai do seu continente e vai a vários outros continentes do mundo instalar bases militares, e ali ele passa a ter muitos domínios sobre muitos países, áreas, muitas situações que ele passa a dominar militarmente e, consequentemente, economicamente, né? Então, o que acontece que com os Estados Unidos nesse contexto é que, à medida que ele sai e faz isso, ele também se precavê e tem ali todo um sistema, todo um aparato de segurança para o seu país, para também não haver ataques no seu próprio país. E a ideia que se tinha até então, até aquela data de 2001, 11 de setembro de 2001, era uma ideia de que os americanos, eles eram intocáveis. Eles eram totalmente protegidos e ninguém teria como atingi-los numa grande proporção de uma catástrofe, de um grande ataque, a não ser casos isolados que acontecia e ainda acontece, que eram casos isolados de atentados terroristas, onde alguém poderia, estando dentro do país, de alguma forma conseguir colocar uma bomba no corpo, soltar uma bomba no meio de uma multidão, mas eram coisas bem mais inibidas diante de um tamanho ataque como foi aquele do dia 11 de setembro, até porque foi muito ousado também, e foi um ataque onde ali atacaram os 3 poderes americanos. Era uma coisa estrategicamente planejada para poder humilhar e mostrar para a nação americana que eles eram vulneráveis também, como muitas outras nações. Eles não eram um povo intocável, um povo que não tinha nenhuma vulnerabilidade. E aquela ideia, a ideia foi essa, e realmente o recado foi deixado através disso. Para vocês terem ideia, eles atacaram as Torres Gêmeas, que era o centro do poder econômico americano. Eles atacaram o Pentágono, que era o poder militar, né? E eles tiveram a pretensão, e foi frustrado, mas ainda tentaram atacar também a Casa Branca, que era o poder político. Então, o poder econômico, militar e político, os 3 poderes foram os alvos daquele ataque. Era uma forma mesmo para mostrar para os Estados Unidos que eles eram vulneráveis, sim, eram vulneráveis também, e que não existe uma forma totalmente blindada neste mundo. É muito interessante, meus irmãos, que essa autoconfiança deles fez com que, naquela época, os Estados Unidos vivessem um dos seus tempos no auge da frieza espiritual. A igreja americana, que é uma igreja, aquele povo é um povo protestante. A igreja americana esteve num momento de grande frieza, porque exatamente tinha esse outro lado, que era o da autoconfiança. Então, na hora que eles tinham essa tamanha autoconfiança, por outro lado, não tinha uma tamanha dependência do Senhor sobre suas vidas. Eles confiavam na força do poderio militar que eles tinham. Então,
a confiança deles foi deixando de ser no próprio Senhor. E aconteceu aquilo tudo, houve aquele ataque, é tanto que uma semana após, o primeiro final de semana, logo depois daquele ataque, ele foi um final de semana diferente nos Estados Unidos, porque eu me lembro bem das notícias que chegavam até nós aqui, que falavam que as igrejas estavam lotadas, o povo foi para a igreja, o povo voltou para frequentar a igreja, o povo naquele desespero e agora não tendo mais aquela autoconfiança e sabendo que existia sim uma vulnerabilidade e que continuava sim havendo uma necessidade de uma dependência do Senhor, eles correram para as igrejas. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, por exemplo, é um tempo de quarentena, um tempo que temos que ficar reclusos em nossos lares, é um tempo que as pessoas não se sentem bem, porque uma coisa é ficar um curto período dentro de casa, descansar, poder tirar até umas férias de trabalho, de escola. Outra coisa é você ficar enclausurado por muito tempo, sem poder fazer nenhuma das suas atividades normais, que por sinal, em muitos dos casos, até necessitam fazer, até por questão de sobrevivência, de sustento próprio. E nós sabemos que tem muita gente que está aí hoje, com certeza, muitos estão ansiosos para voltarem a frequentar a igreja, a ver os irmãos, a poder cultuar ao vivo e a cores, ali estar junto, todo mundo, ouvindo a voz dos irmãos, presencialmente. Eu sei que muita gente está sentindo falta de relacionamentos, né? Além dos que já tem dentro de casa, familiar, mas o ser humano ele não foi gerado, nem desenvolvido para ter relacionamentos tão somente dentro de um lar. O ser humano, na sua natureza, é inerente à pessoa humana essa tendência de se relacionar com pessoas e pessoas diversas. Então, eu sei que tem muita gente aí desejoso disso, mas também eu acredito que tenha muita gente também desejoso de se voltar para buscar a Deus. E eu acredito que até estejam muitos buscando já dentro dos seus próprios lares, por temor, por também entender que é vulnerável agora, porque talvez vinha vivendo um estilo de vida de uma forma pautada numa autoconfiança também. E talvez agora não. Agora vai ter que desenvolver toda uma caminhada, uma vida, um relacionamento com a congregação, com os irmãos, com o Senhor também ali interagindo na igreja, mas por questão também de reconhecer que não dá para viver sem ser na dependência do Senhor. E a dependência do Senhor está correlacionada aos nossos relacionamentos, à nossa comunhão, à nossa convivência, a todas essas coisas. Eu tenho certeza que do jeito que tem pessoas que estão desejosas de rever os irmãos, de poder estar junto com os irmãos para cultuar a Deus, eu tenho certeza que tem pessoas desejosas de voltar a frequentar uma igreja, de voltar a cultuar a Deus, de adorar a Deus, e que já esteja fazendo até em casa, quando talvez nem fazia mais, nem em casa, nem em canto nenhum, local algum, mas que agora deseja porque agora tem sentido com essa questão dessa enfermidade, dessa pandemia que vem aí amedrontando, que vem aí prejudicando, afetando até vidas, até tirando vidas, vem aí dessa forma causando um certo pânico na sociedade, na humanidade. E agora pessoas começam a ver que
não adianta ter essa tamanha autoconfiança, porque somos vulneráveis, somos carentes da misericórdia de Deus, sim. E se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, o que seríamos de nós? Aleluia. Muitas pessoas, certamente estavam com suas vidas pautadas tão somente em si mesmas, na sua autoconfiança, naquilo que, na sua saúde que possui, na condição financeira que possui, no plano de saúde que possui, em coisas que talvez lhe trouxesse um conforto e segurança. Aí de repente vem uma coisa dessa e mostra que independente de qualquer coisa, você é vulnerável. Você é dependente também do Senhor. Independente de qualquer coisa. E por um lado, nós louvamos a Deus por isso. Porque é uma prova de que Deus, Ele nos ama e Ele cuida de nós. E Ele tem propósitos, se Ele permite todas as coisas acontecerem, Ele tem propósitos de cuidar das nossas vidas. Ele quer sim que nós nos acheguemos a Ele, e assim cada vez mais Ele também se achegará a nós. E glória a Deus por isso, porque nós não estamos desamparados, porque nós não estamos abandonados, porque o Deus que nós cremos é Deus fiel, é Deus que se faz presente, é Deus que ama e Deus que cuida e que provê todas as coisas que são necessárias a nós. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós queremos falar para os irmãos que Ele permite certas coisas às vezes acontecer. Também, um dos motivos também é trazer até o transgressor das suas vontades para se tornar um obediente servo do Senhor. Deus, Ele fala também em meio às adversidades. E nós estamos tendo uma grande oportunidade de aprendermos muitas coisas com o Senhor diante de todo um quadro desse que vivemos. É motivo para glorificarmos, louvarmos a Deus. E eu pergunto, como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem refletido? Você tem pensado como estava o seu relacionamento com Deus? E como hoje você agora vem pensando sobre a sua relação com o Senhor? E será que já mudou, melhorou alguma coisa? Será que esse tempo, se amanhã chegar uma notícia que nós já vamos poder voltar a todas as nossas atividades normalmente, será que deu até aqui para Deus trabalhar no seu íntimo de uma forma tal que você possa sair dessa quarentena diferente mesmo de como você adentrou por ela? Como você se encontra hoje? Como você está? Reflita, medite, responda para você mesmo. Aleluia. Nas Escrituras Sagradas, podemos identificar 3 ocasiões em que a autoconfiança foi prejudicial à dependência de Deus. Veja bem, eu tenho colocado hoje aqui essas 2 coisas. Uma é a autoconfiança e a outra é a dependência de Deus. Nós podemos ter autoconfiança em algumas coisas que vamos fazer na nossa vida? Sim, sim. Algumas coisas nós podemos também confiar um pouco na habilidade, na capacidade humana que Deus nos deu, na capacidade de refletirmos nas nossas mentes e também em algumas outras coisas nós vamos entender que nós precisamos muito mais depender do Senhor e permitir o Senhor agir conforme sua vontade e sua direção sobre a nossa vida, do que a gente tão somente usar essa nossa autoconfiança ou até uma autocapacidade que tenhamos para desenvolver algo. Então nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio entre essas coisas. E de uma forma muito mais necessária, nós vamos entender que
a dependência do Senhor, ela é uma coisa que deve ser mais marcante, mais presente na nossa vida. A primeiro desses exemplos que nós vamos trazer é os diferentes momentos que Israel viveu na conquista de Canaã. Vou repetir para os irmãos. Os diferentes momentos que Israel viveu na conquista de Canaã. Houve uma situação ali que foi a batalha contra Ai. Ai era uma cidade, mas era uma cidade menor do que Jericó. Ora, quando Josué e Caleb, entrando com todo o povo, e atravessaram o Rio Jordão, Jericó fica do outro lado do Rio Jordão, e dali, da margem do Rio Jordão, a gente já avista a cidade de Jericó, que fica nos pés da montanha. Então, é um lugar bem próximo, e Jericó era a primeira cidade que deveria ser enfrentada. E depois de Jericó veio a batalha contra a cidade de Ai. Mas antes eu quero fazer aqui um relato, como essa situação da batalha de Ai ali. Houve um momento de Israel que estava atravessando o deserto, quando o Senhor resolve enviar os espias para espiar a terra. Nós até pregamos sobre isso há poucos dias. E quando, lá em Números, capítulo 13, versículo 25 a 33, vai falar sobre esse relatório desanimador dos espias, ou seja, os espias que foram à terra prometida, espiar a terra para ver o que tinha lá, como era, quem eram os inimigos que eles iam enfrentar, qual a postura desses inimigos, qual o porte desses inimigos, ou se eram numerosos ou não, se as cidades eram fortificadas ou não, com muralha, sem muralha, enfim. Eles foram fazer toda uma observação para poder trazer uma real situação para que o inimigo, eles pudessem ter conhecimento do inimigo e assim pudessem lutar contra o inimigo, sabendo com quem eles estavam lidando e como seria. Que foi esse relatório desanimador? Porque 8 dos 10, 8 chegaram dizendo que eles eram grandes, que eles olhavam para eles como se fossem gafanhotos, que eles iriam morrer todos, que eles não iriam vencer essas batalhas, seriam derrotados, que eles não iriam conquistar nada. Enfim, faltou confiança, faltou fé também no Senhor, uma vez que eles foram tirados do Egito com poder, com autoridade da parte de Deus, com milagres tremendos, como o Senhor operou ali no Egito para tirar o povo da escravidão e os conduziu por todo o deserto por 40 anos, e eles agora estavam olhando como se não tivesse um Deus que era por eles. E isso, irmãos, isso acontece muito até o dia de hoje, na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas não já contemplaram maravilhas diante do Senhor? Às vezes tem pessoas que até foram curados de uma doença em que os médicos já não acreditavam mais na cura, e o Senhor opera, cura, e às vezes a própria pessoa que foi curada por Deus e que teve essa profunda experiência com Deus, chega a duvidar e assim a não crer que Deus é com ela e que pode ainda fazer infinitamente mais. Por que, meus irmãos? Se Deus não fizer, é porque essa não está. Então não é a vontade dele, ele está tendo outro propósito, mas ele pode sim, e quando ele tem esse propósito de fazer, ele faz, e não há impossível para Deus. E às vezes, até quando o propósito dele é outro, e há oração intercessória,
que faz com que o curso da história, daquilo que haveria de acontecer, é modificado por meio de uma ação divina, onde o Senhor vai intervir, vai mudar isso e vai transformar naquilo que passou agora a ser o seu propósito, que até então não era, mas mediante a oração intercessória, petição, clamor, o Senhor muda o curso da história também. Então, aqui nós vimos uma situação desses espias, mas houve um momento de consolidação da fé. Que momento foi esse? Foi o momento em que Josué, como mostra aqui no capítulo 3, 7 e no capítulo 14, versículo 17, tanto Josué como Caleb, eles se levantam como pessoas que creem no Senhor incondicionalmente, que sabem que Deus era poderoso para fazer milagrosamente uma ação ali para entregar a terra prometida nas mãos deles, por meio da ação deles, porém com a ajuda e o auxílio do Senhor sobre eles. E assim eles ousaram sim afrontar todos aqueles que estavam agora contrários a Moisés, e ele toma uma decisão de ir avante, porque ali o Senhor vem sobre eles, a glória de Deus é derramada naquela hora, e ali, quando queriam se levantar contra Moisés, o Senhor vem poderosamente agir ali de forma sobrenatural, e assim também a mudar todo aquele quadro que estava se estabelecendo de pânico, de pavor e de querer voltar atrás. Mas agora houve uma consolidação da fé ali, através de Josué, de Caleb, e principalmente na ocasião deles atravessarem o Jordão, porque 2 tribos e meias, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, ficam do lado de cá do Rio Jordão, onde hoje é a atual Jordânia. Mas 9 tribos e meias passam para o outro lado, isso de acordo com a distribuição das áreas lá para essas tribos. E essas 9 tribos e meias passam de uma forma triunfante ali o Rio Jordão, e logo depois disso veio um momento de tranquilidade, um momento de autoconfiança, porque o Senhor opera um milagre ali na travessia do Rio Jordão. O Senhor mostra para o povo de Israel que, assim como ele foi com Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito e para atravessar o Mar Vermelho e dar vitória a Israel, o Senhor agora também usa Josué para atravessar o Rio Jordão, e assim o povo começa a crer que já não tem mais Moisés, que Moisés contemplou, viu a terra prometida, mas o Senhor não permitiu com que ele entrasse com o povo na terra prometida. Essa tarefa passou então agora a Josué, e Josué, o Senhor chama e diz que ele deveria sim seguir os seus mandamentos, não se apartar dos seus mandamentos, ser forte, ser corajoso, e que ele fosse avante, pois o Senhor seria com ele, e o Senhor o ajudaria e pelejaria por eles. Aleluias. Assim, meu irmão, também é a atitude do Senhor para com a sua vida. Ele quer sim te abençoar, ele quer sim te dar vitória naquilo que você precisa ter vitória, ele precisa conquistar, precisa realizar, mas ele quer sim que você faça a sua parte. E ele vai também dizendo para ti, por analogia, nós podemos trazer agora isso para a sua vida. Ele também deixa claro que se você se esforçar, se você fizer a sua parte, ele te ajudará e ele te dará a vitória no poder do nome de Jesus. Aleluia. Não é diferente, irmãos. Eu louvo a Deus. A Bíblia, ela tem, tudo bem, literalmente o texto aqui está falando isso, e é esse fato histórico que aconteceu, mas a palavra do Senhor, ela é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, e ela vem ser reproduzida nas nossas vidas no dia de hoje.
depois de 2000 anos após Cristo, ela também vem sobre nós e ela também surte um efeito sobre as nossas vidas e tem eficácia sobre as nossas vidas. E assim o Senhor quer também te dar vitória, mas faz a tua parte, crê, confia e anda e faz que Ele te ajudará e te entregará a vitória e cumprirá as suas promessas sobre a tua vida. Aleluia. Meus irmãos, além dessa situação aqui favorável agora, que agora o povo começava a confiar, ora, nós tínhamos Moisés, não temos mais, mas temos Josué, e o Senhor mostrou que ali no rio, eles até levaram aquelas pedras, deixaram no leito do rio, porque as águas também se apartaram, e eles passaram a pé enxuto no rio Jordão, mostrando Deus que era com Josué da mesma forma que foi com Moisés. E o povo agora podia confiar, porque novamente estavam com alguém que tinha uma intimidade, uma relação profunda com Deus. Aleluia. E no Antigo Testamento era essa uma relação que geralmente acontecia, além de profetas, além de reis, Deus também falava, e principalmente ele operava por meio também daqueles líderes que tinha ali, que lutavam, né? Como Josué foi um deles, e que conduzia o seu povo. Então, nós temos um momento de tranquilidade e autoconfiança. Total, ainda não. Ainda havia uma possibilidade de ser crescente essa autoconfiança. Por quê? Porque agora eles iam enfrentar uma cidade muito fortificada, Jericó. Jericó, uma cidade que tinha muralhas. Eu tive a oportunidade de viajar 2 vezes a Jericó já, e lá em Jericó visitar inclusive as ruínas da muralha, dessa muralha, né? Existem vestígios, os alicerces da muralha, né? É até interessante quando alguém diz, eu estive em Jericó e vi a muralha de Jericó. Aí a pessoa diz, mas peraí, não foi derrubada? Exatamente, só existem os vestígios e são, a maior parte, é só mesmo alicerce, né? Então, meus irmãos, Jericó, uma cidade fortificada, e agora vem o povo de Israel, que vem do deserto, depois de 40 anos, para enfrentar uma cidade militarizada, fortificada. Agora, a promessa de Deus na vida de Josué já começa a se cumprir desde o momento que eles atravessam o rio. A forma como o Senhor os fez atravessar o rio. Mas também a promessa de Deus continua se cumprindo quando eles entram na batalha em Jericó. Quando o Senhor manda eles rodear a muralha e eles têm que tocar lá os instrumentos, né, as trombetas, e eles têm que louvar, e que eles levantam aquele clamor e louvam e caminham contornando, as muralhas foram por terra. Aleluia. E Deus deu vitória a Israel sobre a cidade de Jericó, sobre o povo de Jericó. E eles dominaram aquela cidade. Então, nessa de máxima autoconfiança, esse foi um momento de uma grande vitória que trouxe a. Mas, irmãos, esse momento, esse exato momento que também pode acontecer certas coisas na vida dos irmãos, que em alguma circunstância você chega ao ponto máximo daquilo que você almejava alcançar, aquilo que você queria conquistar, daquilo que você queria obter, daquilo que você agora se sentiu ao máximo capacitado, realizado, competente, que conseguiu, que conquistou. Cuidado, cuidado,
Porque essa é a hora mais perigosa na vida de um cristão. Essa é a hora mais difícil de manter o status quo, manter a situação, manter o equilíbrio de todas as coisas. Porque é nessa hora que tende sim a pessoa a ter o seu extremo sentimento de autoconfiança. E mais do que nunca, uma ausência total de dependência de Deus. Isso acontece na vida de muitas pessoas. E, lamentavelmente, tem pessoas que vivem situações dessas várias vezes ao longo da mesma vida. Na mesma vida, na mesma a enfrentar, muitas vezes, várias situações como essa. Desse perigo e que muitas vezes ela vai à frente e desce um abismo, cai no abismo. Porque você chega num ponto em que o abismo está bem próximo. E aí, meus irmãos, é essa hora de toda uma atenção, de todo um cuidado. Porque é nessa hora que você precisa parar para refletir e entender que por mais que tudo deu certo na sua vida, que você conseguiu tudo o que queria, que você está sendo bem sucedido, que você conquistou tudo o que almejava, ou se tem alguma coisa a mais, é quase nada, porque o máximo que você tinha de fazer e de ter conquistas, você já teve. Cuidado, porque essa hora é a hora em que você precisa parar, refletir, reconhecer que foi bem-aventurado, que o Senhor te ajudou, que o Senhor foi contigo, que você se esforçou, mas Ele te abençoou e foi contigo e te deu a condição e a capacidade de alcançar todas as coisas e que você continua dependente da sua graça, da sua misericórdia, continua numa vida necessitada de uma plena dependência do Senhor, independente de tudo que você tenha e que conquistou e que você agora usufrui. Não pense que agora você pode ir à frente sem Deus. Não pense. Ora, algumas coisas aconteceram ali depois disso. Nós sabemos que nesse momento aqui é o momento em que se percebe ter conseguido realizações superiores às expectativas, passando a confiar em si. Porque o povo de Deus, quando venceu Jericó, pensou logo assim, ora, não tem mais quem nos vença. Nós vencemos logo de cara a primeira cidade, uma cidade fortificada, com muros. E nós fomos vencedores. Quem mais agora vai poder nos deter? É um pensamento que vem logo na mente. Uma autoconfiança. Agora eles já estão se achando poderosos. E já estão se achando independentes. Logo em seguida, existe uma outra cidade. Lá em Josué, capítulo 7, versículo 3, vai falar sobre essa autoconfiança, porque essa outra cidade, os habitantes são poucos em relação a Jericó. Não era uma cidade fortificada com muros. Ou seja, se venceram Jericó, quanto mais ai. E eles fizeram o quê? Subestimaram o inimigo. Subestimaram o inimigo que eles haveriam de enfrentar. E diz a palavra do Senhor que houve ali um profundo momento de angústia, porque eles até pouparam soldados e levaram um número inferior do que normalmente se levava numa batalha mínima, um número mínimo. Era um número expressivo, mas eles agora estavam se achando e disse, mas esses aqui é o suficiente, não vamos cansar os outros não.
vamos lá, vamos logo vencer aquela outra cidade, conquistar Ai, e aí a gente já tem 2 cidades aqui sob o nosso domínio. Mas, para surpresa deles, que subiram somente com 2 ou 3 mil homens, para surpresa deles, eles tiveram, conforme diz lá em Josué, capítulo 7, versículos 4 e 5, eles tiveram uma inesperada derrota. E eles tiveram que fugir da presença dos soldados de Ai. Tiveram que dar as costas e fugir para não perecerem todos, porque muitos pereceram ali perante os soldados de Ai. Meus irmãos, nessa hora bateu o desânimo no povo de Israel. Como pode a gente perder uma batalha para um povo bem inferior? É interessante como Deus às vezes permite certas coisas acontecer para nos revelar importantes coisas. Deu vitória sobre Jericó, mas permite derrota sobre Ai. Deu vitória naquele que seria meio improvável essa vitória. Mas ele mesmo assim faz milagre e dá vitória. Mas diante daquele que agora só confiaram em si mesmos e não foram mais confiantes no Senhor, foram confiantes nas suas próprias forças e chegaram lá e foram derrotados e padeceram ali, naquela situação. Então, meus irmãos, naquela ocasião veio uma grande lição. Que momento então está acontecendo na vida do povo de Israel? O momento em que Deus fala, respondendo aos nossos questionamentos. Josué capítulo 7, versículo 10 a 12, Deus revela a Israel o pecado que interfere na comunhão com ele. Havia lá, e é interessante que foi revelado isso, no meio de todo o povo de Israel, foi revelado onde estava exatamente aquele que tinha um pecado, que era Acã, que estava com uma capa babilônica, que era uma capa de despojo de guerra, onde era fruto de uma desobediência ter ficado com aquela capa. Aí o Senhor vem em meio a tudo isso, revela tanto essa questão do pecado, que estava no meio do arraial do povo de Israel ali, e que eles precisavam se livrar dessa situação de pecado. E essa capa babilônica, ela foi um motivo também pela qual Deus fez com que tudo o que aconteceu contribuísse para vir à tona a revelação desse pecado. Eu não sei, irmãos, eu estou falando aqui, talvez o Espírito esteja falando a vida de algum ou de muitos de vocês nessa hora, sobre alguma coisa que precisa mudar, que precisa ser deixado de lado, que precisa ser extirpado da sua vida, alguma coisa que está prejudicando a sua vida espiritual, que talvez não prejudique só a sua vida espiritual, talvez prejudique a vida espiritual de toda a sua família, talvez prejudique a vida espiritual não só da sua família, talvez de mais pessoas que são correlacionadas com você. Deus tem suas formas de falar, e eu creio que hoje Ele possa estar assim, querendo falar ao seu íntimo, a você que sabe, que não precisa nos dizer, que não precisa falar com quem está agora ao seu lado, mas fale com Deus, mas se incline diante do Senhor no momento oportuno e busque ao Senhor, porque se tem algo que está te prejudicando e que o Espírito Santo de Deus já tem confrontado com o teu espírito, já tem mostrado, e você precisa mudar, então fale com Deus e lute, se esforce, clame a Ele, porque Ele te ajudará.
te esforce e tem bom ânimo. Não te aparta da palavra do Senhor, assim como ele disse para Josué, e ele é quem vai te dar vitória sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei nem por que eu estou falando nesse detalhe, nessa parte, mas Deus sabe. Eu não tinha esse propósito de falar exatamente sobre isso, mas Deus sabe o que Ele está querendo falar nessa hora. Amém? Aleluia. Por outro lado, vimos aqui esse momento também em que Deus revela ali onde está o pecado. Josué, são vários textos, eu não quero agora ler, mas você pode depois rever aí o vídeo, pegar os textos e dar uma relida em tudo isso, e você vai ver toda essa questão da mensagem que nós estamos trazendo com essas particularidades. E aí, conferindo isso nas Escrituras Sagradas. Josué 7, 13 a 21. Falar na tribo, na família, na casa e no homem. Onde está o problema? O Espírito Santo, ele é quem nos sonda. O Espírito Santo nos esquadrinha. O Espírito Santo revela com o seu Espírito, sim, ele confronta o nosso espírito. E isso, muitas vezes, produzindo até uma tristeza no nosso ser. Mas é uma tristeza que logo depois traz uma alegria. Porque quando acatamos aquilo que o Espírito do Senhor diz a nós, e assim recebemos o que Deus está querendo falar ao nosso espírito, ao nosso íntimo, assim nós passamos a ter uma intimidade maior com Deus e uma transformação no nosso viver. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho transformador. Nós não somos os mesmos por toda a vida. O Senhor nos confronta e nos transforma e nos edifica, e assim faz com que venhamos estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Quero também dizer, irmãos, que ali foi um momento da vitória, porque diante de tudo aquilo e de toda uma denúncia do pecado e de toda uma providência para eliminar o pecado, o que acontece? Passa a haver agora o cumprimento das promessas de Deus após a tomada de providências. Sobre a cidade de Ai, Deus prometeu entregar Ai assim como entregou Jericó, conforme diz em Josué capítulo 8, versículos 1 e 2. Já no versículo 3, Josué escolheu agora 30 mil homens. Em vez de 3 mil, ele agora escolhe 30 mil homens. O Senhor já o direciona de uma forma mais real para essa batalha, e o Senhor agora é com eles, diante de uma providência sobre aquilo que seria um pecado que estava sendo prejudicial em suas vidas. Agora eles vão para a batalha, e conforme diz Josué capítulo 8, versículo de número 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 8, versículo 20 a 23. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E, vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E ali eles foram triunfantes, vitoriosos na batalha contra Ai. Preciso do que estava sendo impedimento no meio do povo de Israel, uma providência
para com aquilo que era o impedimento, e agora volta a confiança também no Senhor, e agora eles são vencedores, porque o Senhor peleja mais uma vez por eles. Aleluia. Quantas batalhas você sabe que enfrenta na sua vida e que tem pela sua vida à frente? Não queira batalhar sozinho. Não queira batalhar de qualquer forma. Tenha vida na presença de Deus. Vida em obediência aos mandamentos do Senhor. Seja inclinado para o Espírito de Deus e permita Deus trabalhar no seu viver. Aleluia. Glória a Deus. Segundo lugar, os diferentes momentos na vida de Davi. Eu vou apressar um pouco, irmãos, e dizer o seguinte: Davi teve um momento na sua vida de grande ascensão. Primeiro, ele foi ungido por Samuel. Ele era o quê? Pastor de ovelhas. Esses textos que eu estou falando aqui estão lá em 1 Samuel 16 e 2 Samuel. Depois, ele venceu Golias, o gigante. Também venceu batalhas. Cantavam até as mulheres que Saul venceu milhares e Davi venceu 10 milhares. Milhares de milhares. Teve livramentos de morte. Quantas vezes o Senhor o livrou da morte quando o próprio Saul estava procurando tirar-lhe a vida? Conquistou muitos territórios para Israel. Muitas das terras que foram prometidas para Israel foram conquistadas através do rei Davi. Pecou horrivelmente, porque quando ele teve toda essa ascensão e chegou também a essas muitas conquistas de territórios para Israel, chegou aquele momento perigoso. Chegou aquele momento próximo do abismo. Chegou aquele momento da autoconfiança. Chegou um momento em que parece que já não precisa mais de Deus e que já não está mais na dependência de Deus. Aí pecou Davi horrivelmente. A salvação de Davi, meus irmãos, ela foi viável por meio de quê? Primeiro, porque houve arrependimento. Diferentemente de Jeroboão, que é lembrado até hoje pelo seu pecado, porque sempre quando um novo rei ia assumir o trono, dizia-se: e pecou fulano conforme o pecado do seu pai, que era Jeroboão. E pecou fulano conforme o pecado de Jeroboão. Então Jeroboão ficou conhecido, lembrado pelo seu pecado. Qual foi o pecado? Idolatria. Desviou o povo do único Deus verdadeiro e o conduziu a idolatrarem outros deuses. Então houve essa diferença de Jeroboão para Davi. Já Davi não, houve arrependimento de pecados. E ele se voltou para Deus. Mediante esses arrependimentos, ele se voltou para o Senhor. Olha o que diz aí o Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51. A oração de Davi sincera. E como ele fala aqui, do versículo número 1 a 12, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria na tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aleluia. Houve arrependimento, houve confissão e houve perdão do Senhor para com Davi. Por isso que Davi, depois de mesmo tendo pecado, depois do abismo que ele adentrou, a posterior a uma grande ascensão, Davi, ele clama ao Senhor pela sua misericórdia sobre a sua vida. E a palavra do Senhor nos diz que Davi, até hoje, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Que momentos então ocorreram ali na vida de Davi? Ascensão, pecado, num momento de autoconfiança, e aí uma tentativa de se justificar, achando que na sua autoconfiança ele também tinha uma condição de auto-justificar-se, mas chegou uma hora que caiu em si e veio o arrependimento. E através do arrependimento, o reconhecimento da vontade do Senhor sobre a sua vida, de uma necessidade de se curvar diante da vontade do Senhor. Terceiro e último lugar, é um momento da vida do filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, 32, vai falar sobre o filho pródigo. E o filho pródigo tem aqui alguns momentos importantes. Primeiro momento na vida do filho pródigo é o momento em que ele vivia na dependência do pai. O filho pródigo vivia na dependência do pai, tranquilo. Mas houve uma inconformação. Ele tinha uma vida estável porque ele tinha uma proteção paterna. Mas a inconformação e a curiosidade desta vida fez com que ele tivesse agora um desejo de liberdade. O seu eu ficou muito aguçado. E ele começou a pensar tão somente na sua própria vida. Ele já não pensava mais no seu contexto de vida com seu pai, com seu irmão, com toda a sua família. Mas agora ele estava pensando era na sua própria vida. E ele agora começou a achar que tinha condições de ser independente do seu pai. Aí vem um segundo momento em sua vida, que é um momento em que ele passou a viver por si. Ele pediu parte da sua herança, a sua porção, a porção que lhe cabia, e agora ele passou, dentro desse novo momento, a viver numa autoconfiança, o seu eu prevalecendo. E ele partiu para uma terra distante, diz a palavra do Senhor. E quando partiu, ele dissipou os seus bens, viveu dissolutamente. E depois ele passou a viver um terceiro momento. Que terceiro momento foi esse? Foi o momento em que houve uma necessidade dele cair em si. E assim como o rei Davi, num certo momento da sua vida, caiu em si, e assim como Israel, num certo momento de sua história, caiu em si e reconheceu que dependia do Senhor, até mesmo ao ponto de ter que resolver um problema de um pecado que estava dentro do seu arraial, e voltar a confiar no Senhor, e voltar a lutar, pelejar, agora novamente confiando no Senhor para poder alcançar sua vitória. Assim também aconteceu na vida do filho pródigo. Porque houve esse momento em que ele caiu em si, conforme diz lá em Lucas, capítulo 15, versículo 17 a 21. E no versículo 17 vai falar que ele estava ali tendo um dilema entre a questão da fartura e da fome.
Porque antes ele tinha fartura, mas agora ele estava à fome. Ele também tinha um reconhecimento do pecado contra o pai, no versículo 18. Ele reconheceu que errou contra o seu pai, que o seu pai lhe oferecia o melhor, mas que ele deu as costas e ele não quis saber, ser numa obediência e até mesmo numa dependência do seu pai, e preferiu ter sua vida independente e viver dissolutamente. Mas também diz aqui que houve um reconhecimento de que naquela condição não era digno de ser chamado filho. Ele reconheceu tudo aquilo que ele fez de mal contra si mesmo e que não deixou de ser algo que foi também doloroso para com seu pai. E num quarto momento ele toma uma decisão, que é o momento em que ele volta para o pai. E nessa ocasião, o versículo número 20 vai falar no versículo 21 vai falar da confissão do filho, porque ele confessa ao seu pai exatamente como ele pensou quando estava passando por momentos de fome, distante do seu pai. E a declaração do pai que resolve fazer uma festa para o seu filho nessa ocasião. Este, meu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, aleluias. E assim o seu pai lhe recebe da melhor forma que poderia receber e fica de braços abertos para receber, porque ele reconhece que o seu filho, quando praticou aqueles erros, ele tinha em si uma certa ignorância, mas quando caiu em si, passou a ter discernimento, entendimento, compreensão da realidade, da necessidade também de reconhecer o seu pai como o Senhor seu Senhor, e assim também de reconhecer que deveria estar na dependência do seu pai. E ele vem e se oferece até como jornaleiro, não mais como filho, mas o seu pai o recebe como filho. E o seu pai manifesta amor, proteção, segurança e manda matar o novilho cevado para uma grande celebração, aleluias. Assim faz o Senhor na vida de todos aqueles que têm se distanciado, que têm o deixado para trás, que têm abandonado, que têm sido autoconfiante e que não quis permanecer na dependência. Ora, uma nação como os Estados Unidos, que ainda é a maior potência mundial, militarmente falando, nós vimos o quanto ela precisa sim estar na dependência do Senhor. E nós, homens, mulheres, pobres seres humanos, miseráveis, carentes da misericórdia de Deus, o quanto nós não carecemos sim também e precisamos estar na dependência do Senhor. Só o Senhor pode todas as coisas sobre as nossas vidas. Só o Senhor pode fazer aquilo que muitas vezes ao homem chega ao limite final, mas para o Senhor não há impossível. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem caminhado, eu não sei se você tem parado no tempo, na caminhada com Deus, eu não sei até que ponto você tem reconhecido e tem vivido numa dependência do Senhor, ou você tem sido autoconfiante, está sendo autoconfiante, está caminhando para cada vez mais uma autoconfiança maior, e assim poderá também estar chegando próximo de um abismo. Que em nome de Jesus o Senhor te dê discernimento para você, independente do contexto, pode ser o mais favorável, o mais de plenos resultados, êxito, vitórias, permaneça na dependência do Senhor e reconheça o quanto a Ele a sua vida pertence, e é Ele que dá condição até do fôlego de vida para cada dia. Amém? Glória a Deus. Tanto Israel, Davi e o filho pródigo tiveram momentos semelhantes de autoconfiança e desprezaram a Deus.
todos eles se voltaram para o Pai mediante arrependimento de pecados. Aleluias. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14 e 15, o Senhor vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar, orar e me buscar, então eu vos perdoarei e sararei a terra. Aleluia. Glória a Deus. Feche. Curve sua cabeça, medite agora em toda a palavra que foi pregada e também reflita sobre a letra desse louvor. Deus vai continuar falando agora. Que você possa estar meditando, ouvindo a letra desse louvor e meditando em tudo que foi pregado. E deixa Deus falar o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Reflita agora com Deus. Se você tem deixado essa caminhada na dependência do Senhor, que você se reconduza a uma verdadeira dependência do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. E permitas com que Ele te sustente, Ele te conduza, Ele te dê vitória, Ele te ajude a vencer. Aleluia. Mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor, só agora percebi. Coisa que de todos nós esqueceu, e festa meu regresso anunciou. Quem o mundo pode dar, sem recompensa esperar
matão te prove amor. Glória a Deus, aleluia. Santo e eterno Deus, eu te louvo, Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Pai do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, oremos nessa hora. Pai, nós estamos na Tua presença e te agradecemos por tudo que Tu já tens nos falado. Sabemos, Deus, necessitamos sim de ter uma vida numa dependência do Senhor. E mesmo que Tu nos proporcione vitórias, mesmo que Tu nos proporcione grandes feitos, mesmo que Tu nos proporcione grandes realizações, que nós venhamos sempre estar nessa consciência de que necessitamos andar numa dependência do Senhor sobre as nossas vidas. E nada nesta vida, nada que seja para essa necessidade de uma dependência do Senhor e de uma intimidade, um relacionamento profundo contigo. Deus, em nome de Jesus, se alguém hoje tem ouvido de uma forma tal para a vida, que precisa agora falar contigo e que precisa, Deus, ter forma de se conduzir, presença, de andar diante de Ti e de assim também andar nesta vida para com o próximo, para com a igreja, para com o Teu povo, para com a congregação, enfim, ó Pai, de Jesus, de qualquer forma que precisa sim haver uma mudança e que Tu tenhas falado ao íntimo do coração que precisa sim haver um momento de cair em si e de reconhecer que há necessidade de transformação, de algo de mudança e que algo venha a ser diferente, novo na sua vida. Portanto, nesse momento, Pai, nós oramos e intercedemos por essa necessidade e declaramos no nome de Jesus que a bênção do Senhor está vindo sobre sua vida. É o que nós, ó Pai, oramos agora e clamamos a Ti para que Tu venhas com providência, venha com poder, com autoridade, com mudança, com transformação, com restauração. E assim, Pai, que assim como aquele Pai que foi tão amoroso e misericordioso e de braços abertos recebeu o seu filho arrependido, Senhor, no nome de Jesus, recebe agora aquele que porventura no seu coração arrependimento, e assim recebe, Pai, e muda a sua história, e transforma, e assim perdoa, Deus, e faz uma obra poderosa na vida do Teu servo, da Tua serva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, visita também, ó Pai, aos que estão enfermos, em nome de Jesus. Esta Deus, as virtudes que vêm de Ti sobre as suas vidas, curando, restaurando saúde, Pai, no nome de Jesus. Ah, Senhor, temos tantas pessoas, como a irmã da nossa irmã Merinha, como temos o irmão da nossa irmã Merinha, como temos também pessoas que estão precisando, como o irmão Isaac e outros mais, mas também, Pai, oramos a Ti, assim como nós oramos a Ti, para que faça uma obra milagrosa, poderosa sobre a vida deles e cura, e a cura poderosamente ser restabelecida a saúde de cada um, mas faça assim também, Deus, na vida de que necessitam, onde quer que estejam, e assim, Deus, essa situação seja toda trabalhada por Ti, mais do que nunca, que
Assuma cada vez mais a direção de toda essa situação e use de misericórdia para com o teu povo. E assim que nós também, no estado, não só no estado do Ceará, mas em todo o Brasil e no mundo, mas também de uma forma especial no estado do Ceará, venhamos ter um restabelecimento de toda uma ordem, de todo social, de tudo que é necessário, e assim, ó Pai, no controle de toda a enfermidade, de toda a pandemia, de tudo que está havendo, inclusive do contexto sociopolítico brasileiro. Faz assim, Deus, no nome de Jesus. Faz assim, ó Pai, para que o teu povo possa também celebrar e testemunhar das maravilhas que tu já estás realizando e ainda haverá de continuar realizando para a glória do Senhor. Faz assim, é o que nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez quero dizer que estamos com saudade. Sempre, cada vez mais a saudade tem aumentado. E desejosos de logo, logo, eu creio que agora está mais próximo do que distante, de estarmos reunidos e de nos encontrarmos e termos uma grande celebração na congregação com os irmãos e nos alegrarmos ali uns com os outros e nós com o Senhor presente ali em nossas vidas. Uma grande celebração das vitórias. Nós vamos celebrar todas essas vitórias, porque o Senhor muito mais tem dado vitória do que permitido algum tipo de derrota. Até a derrota que porventura tem acontecido, elas têm um sentido também de vitória, porque nós vimos que Ele está no controle e Ele tem a providência melhor de todas as coisas para todos nós em todos os tempos. O Senhor é maravilhoso. Bom é estar no Senhor. Um dia nos atos do Senhor valem mais do que 1000 lá fora. Bom é um momento como esse, onde nos alegramos, Espírito Santo, sentimos que aqui no nosso ser, no seu ser, no da irmã, de todos aqueles que, de muitos que estão em vários lugares da terra, sabemos o quanto Deus é fiel e é maravilhoso. E hoje aqui estamos para já louvarmos cada vez mais e continuarmos celebrando e se alegrando na presença de Deus. Amém? Que todos levantem suas mãos aos céus, que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor Jesus que se encontra em toda a terra, e que a igreja que está nos lares, nos assistindo hoje, todos com alegria no coração, possam Senhor, amém. Tenham uma semana agraciada na presença do Senhor. Deus abençoe e seja com cada um de vós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.